Olá, bom dia! Aqui Thaís Fernandes mais uma vez e nós vamos seguindo com a série de vídeos sobre disciplinas espirituais. Hoje, episódio de número 3, nós vamos falar sobre a disciplina do jejum. Um assunto hoje muito falado, muito cogitado em vários ramos. Na área da saúde, na área da beleza, o jejum que ganhou prêmio, o jejum que é pregado para o emagrecimento, que faz parte de algumas dietas, de alguns modelos de dieta alimentar, o jejum que é ensinado para a cura de algumas das enfermidades e doenças desse século. E se você buscar aí no Google, se você der um Google ou pesquisar na Luzia, você vai descobrir vários benefícios do jejum para o nosso corpo, para também a nossa saúde mental e emocional. Há vários benefícios. Eu mesmo posso comprovar vários benefícios do jejum praticados por mim. Mas o que eu vim falar hoje não se trata desse jejum, mas se trata do jejum bíblico. Porque quando nós lemos as Escrituras, nós encontramos vários textos que falam a respeito do jejum. E um texto que eu quero trazer aqui para nós hoje, a leitura e a meditação nele, está no livro de Mateus, no capítulo 6, os versos 16 e 17. Eu li ele em duas versões diferentes da Bíblia, na NVI e na King James. E o que eu quero ler aqui com vocês é exatamente a versão que está na King James. Mateus 6, 16 e 17. Diz assim: Além disso, quando jejuardes, não sejais como os hipócritas, de semblante triste, porque desfiguram a face, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava a tua face, para não parecerem aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Eu li o verso 16, 17 e 18. Este aqui é um texto que faz parte do Sermão da Montanha, onde Jesus falou de vários assuntos a uma grande multidão. Quando nós somos questionados algumas vezes, por exemplo, assim, a Bíblia ordena o jejum? Deus ordenou o jejum é um mandamento? E nós não vamos encontrar nenhum texto bíblico que diga que você deve jejuar. Você não vai encontrar isso. Até mesmo Jesus foi questionado, enquanto aqui na Terra, sobre a prática do jejum. Não é? Os discípulos de João, tem um texto que mostra que os discípulos de João o questionaram, o interrogaram. Nós jejuamos, enquanto seus discípulos só comem e bebem. E um outro grupo também perguntou por que os discípulos de João jejuam e os teus discípulos não jejuam. E Jesus respondeu, eles estão com o noivo. Quem com o noivo vai jejuar? Não é? Ele quis dizer assim, eu estou com eles. Como que estando aqui, para motivo de festa, de celebração, nós vamos jejuar? Mas haverá tempo onde será necessário jejuar, ou seja, não estarei entre eles. Então será necessário jejuar. Então não existe aí um dever, uma obrigação, não existe uma imposição de jejuar. O que existe é uma liberdade de escolha. Você escolhe jejuar. E eu penso que liberdade é uma coisa que a gente não pode desperdiçar, mas a gente deve aproveitar. E Jesus deixou esse texto muito aberto, que Martinho Lutero, ele ainda afirmou assim, Cristo não tinha intenção de rejeitar nem de desprezar o jejum. A sua intenção era restaurar o jejum correto. Então, o que é o jejum correto? Naquela época, fariseus, os hipócritas, os publicanos, o povo jejuava. Era costume do povo jejuar. No entanto, que havia um protocolo de jejuar 2 vezes por semana, e com certeza havia um registro estipulando quantas horas era feito esse jejum. E existia essa regra, né? No entanto, que Jesus fala no texto, eles ficavam com a face desconfigurada. Eles mostravam, eles faziam aparecer na sua aparência que eles estavam em jejum. Então quem batesse os olhos sabia que aquela pessoa não tinha comido. Era como se ela ficasse com aquele ar abatido, cansado, desanimado por não ter se alimentado. Então isso era uma prática da época de Jesus.
E não só, tá, gente? Lá no Antigo Testamento, nós já temos relatos da prática do jejum, né? Nós temos até mesmo o exemplo do jejum de Daniel, e nós temos o exemplo de outras pessoas que jejuaram. A própria rainha Esther, quando ela convoca o povo para um período de 3 dias em jejum e oração. Então nós temos aí vários exemplos de pessoas que jejuaram. E temos também nos nossos dias, né, no nosso século aqui, a prática do jejum. Eu até encontrei aqui um jejum coletivo. O rei da Grã-Bretanha convocou em 1756 um dia solene de oração e jejum, por causa da ameaça de uma invasão francesa. No dia 6 de fevereiro, John Wesley anotou em seu diário: aquele dia de jejum foi glorioso. Ele está se referindo ao dia de jejum que o rei determinou lá na Grã-Bretanha. Ele morava lá. Tal como raramente se viu em Londres desde a restauração. Cada igreja na cidade estava mais que repleta, e uma gravidade solene transparecia em cada rosto. Com certeza, Deus ouve a oração, e nossa tranquilidade ainda será estendida. Isso John Wesley escreveu em seu diário. Em uma nota de rodapé, ele escreveu: a humildade foi transformada em regozijo nacional, pois a invasão francesa que nos ameaçava foi impedida. Ou seja, o jejum que o rei convocou, junto com a oração, não foi o jejum sozinho, não foi uma greve de fome, foi um ato de humilhação diante de Deus. Eles tiveram resposta, né? John Wesley escreve no rodapé do seu diário que a Grã-Bretanha teve resposta. E o ataque que a França prometia que ia fazer, não aconteceu, né? Eles tiveram resposta de Deus por meio desse ato de jejum e oração. E nós vamos encontrar em outras citações da história, se nós formos buscá-lo. Porém, o jejum que eu quero falar aqui não é esse jejum coletivo, não é esse jejum por uma causa nacional, não é do jejum greve de fome, se rebelando contra alguma coisa, não é o jejum da dieta, não é o jejum do exame, ainda que todos eles tenham seus objetivos e tenham seus benefícios, não é desse jejum que eu quero falar, mas é falar do jejum bíblico, né? E responder aqui algumas perguntas, por exemplo, assim: quando você precisa jejuar? Quando é que você deve jejuar? Não tem um quando, né? Existe aí uma questão de você escolher jejuar, de você experimentar o benefício do período de jejum, estando em oração. Por um motivo que não seja de nenhum desses, mas que seja para adorar ao Senhor, seja para adorar a Deus. Uma afirmação muito importante é que o jejum, ele não é essa coisa não é um sacrifício, né? Como muitos dizem, a gente está precisando fazer um sacrifício de vez em quando. Não, não é sacrifício. No entanto, o que Jesus pede o que aqui no texto que a gente leu? Quando jejuares, unge a tua cabeça. Ungir a cabeça na época, ungir a cabeça com óleo, o óleo da alegria. O símbolo de ungir é a alegria, de ungir com óleo é ter alegria. E Jesus está falando exatamente de ungir a sua cabeça, ou seja, que haja alegria no seu entendimento, que você tenha alegria na mente, que você tenha a sua razão cheia de alegria por você estar jejuando. Entendendo que esse jejum é a oportunidade de adorar a Deus. Também não é com o jeito errado de pensar, né? Porque eu fui ensinada que o jejum era uma prática que nos levava para mais perto de Deus, é uma prática que nos deixa mais espirituais, é uma prática que eu busco avivamento e que eu vou experimentar mais das bênçãos do Senhor. E se eu estiver jejuando com esses motivos, eu não estarei desfrutando da plenitude da disciplina do jejum, que é simplesmente de adorar ao Senhor. É um ato de adoração. É como se eu estivesse dizendo assim para Deus: estar em ti, estar fazendo a tua vontade, estar orando em ti é mais importante do que estar sentado à mesa comendo. É o mesmo que aconteceu com Jesus, João capítulo 4.
quando ele ficou lá em Samaria, conversando com a mulher samaritana no poço, e os discípulos voltam da cidade, porque antes Jesus tinha dito assim para eles, vão até a cidade e comprem o que comer. Quando eles voltam com as compras. E eles dizem assim, mestre, a gente trouxe pão, a gente trouxe comida. E ele disse assim, que ele já estava alimentado. Que ele não estava com aquela fome que os discípulos estavam dizendo, de comer pão. Mas ele estava alimentado porque a fome dele era de fazer a vontade de Deus. Então ele estava satisfeito. Então, por que o jejum é um ato de adoração? Porque eu escolho não me banquetear, eu escolho não satisfazer os meus desejos, eu escolho não satisfazer a minha vontade para naquele momento estar fazendo a vontade de Deus. Para aquele momento ser uma entrega total de adoração e louvor a Deus. É por isso que ele diz, unges a cabeça com óleo, ou seja, esteja cheio de alegria. Não é para derramar o óleo na sua cabeça, mas é para você estar cheio de alegria. É para que naquele momento de jejum você não fique com aquele rosto, com aquele semblante desanimado, abatido. Eu estou sofrendo porque eu estou com fome. Não, eu estou alegre. Eu estou alegre. E ele fala sobre lavar a face, ele fala sobre limpeza, não é? E certamente que todo mundo lava a face todo dia, todo mundo lava o rosto todos os dias de manhã. Mas ele está dizendo assim, não deixe transparecer, né, que no seu rosto que você está jejuando. Mas que o seu rosto esteja limpo, que o seu coração esteja limpo, que a sua mente esteja limpo, porque lavar tem a ver com limpeza. E que você então esteja limpo para essa adoração cheia de alegria, né? Que você esteja lavado, que você esteja pronto para essa adoração, para esse tipo de adoração e com muita alegria, né? Então, nem o meu rosto precisa transparecer que eu estou em jejum. Eu posso colocar minha maquiagem, eu posso passar aquele meu hidratante, eu posso lavar bem os olhos, lavar bem o rosto, estar bonita, estar bem vestida, seguir com a minha rotina. Eu estou adorando a Deus em jejum e ninguém está sabendo disso, porque é um ato de adoração. Pode haver outros tipos de jejum, o jejum coletivo, onde a igreja coloca uma causa em oração, onde existe outras questões? Pode. Pode existir o jejum de fazer exame? Pode ser rotineiro de nós. Acho que, inclusive, deve ser o jejum mais realizado, né, pelas pessoas. Mas tá tudo bem. Não é desse jejum que a gente está falando aqui agora. É do jejum bíblico. É daquele que é um ato de adoração. Tá certo? Espera aí que eu fechei aqui e eu posso me perder nos tópicos que eu quero falar para vocês. O principal motivo, o principal propósito do jejum, ele precisa estar bem estabelecido no meu coração, que é exatamente esse, que é um ato de adoração a Deus. Depois que isso está estabelecido, então a gente fica livre para compreender que também há propósitos secundários no jejum. Mais que qualquer outra disciplina, o jejum revela as coisas que nos controlam. E é essa parte que eu gosto. E esse é um benefício maravilhoso para o discípulo verdadeiro que anseia ser transformado à imagem de Jesus Cristo. Nós acobertamos o que vai dentro de nós com comida e outras coisas boas, mas o jejum traz à tona o que há no nosso interior. Por exemplo, eu costumo dizer que quando nós estamos em jejum, nós então apresentamos o nosso verdadeiro eu. Já viu aquela coisa assim, eu tô nervosa, eu preciso tomar um café, eu tô ansiosa, preciso de um café para me acalmar. Aí você vai lá, toma aquele cafezinho com açúcar e você se mantém calma. Mais tarde, no trabalho, você passou por muita pressão, por muita cobrança, você fala assim, eu tô com uma vontade de comer um chocolate, ai, como eu tô... Ou então aquele período da mulher que ela acha que ela tem que comer chocolate, né? Então ela controla aquela emoção dela por uma barra de chocolate. 1, 2, 3, não sei quantos, mas ela controla com chocolate. Recebi uma boa notícia. Estou muito alegre. Então hoje é dia de pizza, eu mereço uma pizza. E dá-lhe pizza. Ou então é sexta-feira, sextou, trabalhei a semana toda, tô exausta, tô cansada, não vou chegar em casa, quero fazer janta. Eu quero sair para comer fora. Então vamos comer. Eu tô triste, tô muito chateada. Não aconteceu as coisas como deveria, não foi uma boa semana, eu preciso sair para comer. E dá-lhe comer. Então a gente vai acobertando as nossas emoções, sejam elas boas ou ruins, com comida.
A gente não sabe lidar com as emoções, a gente não sabe lidar com as nossas reações diante dos desafios e a gente põe comida. A gente põe comida para resolver esse problema. Então, por que que o benefício secundário do jejum é a gente saber quem nós somos? É trazer à tona o nosso interior, para que a gente saiba lidar com essas emoções, com essas coisas que vêm à tona, que são pecaminosas, e a gente então confrontar estes pecados e lidar com eles, não é? Uma das primeiras reações que a gente tem ao jejuar é a raiva. Se você jejua, você sabe disso, e se você for experimentar o jejum, de antemão você já fique ciente disso, que se você for experimentar o jejum, você já fique ciente disso, que você vai experimentar uma emoção que é a raiva, não é? Quando nós ficamos sem comer, a gente tem aquela sensação assim de sentir fome, eu não posso comer, então eu fico com raiva. Então é o estômago mimado querendo dizer assim para você: ô minha filha, passou da hora de você comer. Todos os dias você, essa hora que está comendo, por que você não comeu ainda? E como uma criança mimada, o estômago briga com você. Ele esperneia com você. E é hora do seu cérebro, da sua mente, que derramou óleo, que está cheia de alegria, colocar essa criança mimada no lugar dela. Colocar o estômago no lugar dele. Porque não é o estômago que comanda a minha mente. É a minha mente que comanda o meu estômago. É a cabeça que manda no meu corpo. Então, nessa hora que você sentir raiva no seu jejum, não é na primeira raiva você ir lá, tá bom, eu vou tomar um café porque é disso que eu tô precisando. Né? Tem pessoas que têm um hábito que elas dizem assim: eu não posso ficar sem meu café de manhã, porque se eu ficar sem tomar café de manhã me dá dor de cabeça. E exato, tá, gente? Eu concordo com vocês. Tudo que é hábito, você corta, o seu corpo vai sentir, vai te dar dor de cabeça. É como um vício. Você tira ele, seu corpo vai tremer, sua mão vai suar, porque você está negando para o seu organismo uma coisa da qual ele está acostumado. Então, nessa hora de você sentir raiva, é uma emoção que está vindo à tona e que você precisa lidar com ela. Você precisa racionalizar. Por que essa raiva? De onde vem essa raiva? E normalmente você vai estar fazendo alguma coisa, ou alguém vai estar falando com você, e você vai notar que é a situação que está te dando raiva. Você está reagindo com raiva àquela situação. E é um pecado que precisa ser confrontado. E não deixar que isso se alastre, né? Então, no primeiro momento, no primeiro dia de jejum, que você vai sentir essa dor de cabeça intensa, o ideal é que você beba água. E não é aquele copo grande de uma só vez, é que você beba água aos poucos, goles de água, para que o seu estômago mimado vá entendendo: opa, chegou alguma coisa aqui. Chegou a água, e ele vai se aquietar. Mais tarde vai acontecer a mesma coisa. Você dê água para ele. Que o seu corpo vai entender que você está de jejum. Davi dizia assim, no Salmo 69, verso 10. Eu faço jejum e me humilho. Ou seja, raiva, orgulho, amargura, inveja, discórdia, medo, tudo que é negativo dentro de nós será trazido à superfície durante o jejum. No começo, nós vamos racionalizar, alegando que a raiva seja da fome, mas não é. Nós vamos perceber que estamos com raiva porque o espírito da raiva está dentro de nós. E poderemos exultar ao nos conscientizarmos disso, pois significa que a cura está disponível mediante o poder de Cristo. Então, quando você se perceber invejoso, amargurado, raivoso, irado, você vai entender que com Jesus você tem a cura de tudo isso. E uma outra coisa, um outro benefício que o jejum nos traz, o jejum bíblico, é que ele nos lembra por quem somos sustentados. E nós somos sustentados por toda a palavra que procede da boca de Deus, e não da comida que você come. Não é a comida que você come que te sustenta, tá? Eu não estou fazendo aqui apologia à fome, tá, gente? De jeito nenhum. Nós somos um corpo, somos um organismo vivo e que precisamos de nos alimentar. Alimentar com inteligência, para nutrir o nosso organismo, não é para matar a nossa fome, é para nutrir o nosso organismo, para nutrir as células do nosso corpo e então nós termos saúde. Eu não estou fazendo apologia à fome. Nós temos que comer. O alimento é bênção de Deus. O comer é bênção de Deus.
Mas o que eu estou dizendo é que quando você está num momento de adoração a Deus em jejum e oração, nós somos lembrados que quem nos sustenta é o Senhor. Que mesmo sem você comer, mesmo sem você tomar o café puro de todos os dias, mesmo sem você almoçar, você continua de pé. Porque a Bíblia diz em Colossenses 1:17 que em Cristo tudo subsiste. Portanto, a experiência do jejum é mais um banquete com a palavra de Deus do que a abstinência de comida. Jejuar é banquetear-se. Por isso, o óleo da alegria. Então, eu não vejo o jejum como um sacrifício. Não é para ver o jejum como uma coisa difícil, impossível, terrível de se fazer. Não, eu vou me banquetear, porque eu estou adorando a Deus, estou na presença de Deus adorando, estou comendo, me alimentando da verdade da sua palavra, experimentando da presença dele e não passando fome. O jejum bíblico não é um ato de passar fome. Não é ficar com raiva porque eu não posso comer o que eu como, o que eu estou acostumada a comer, tá certo? Por isso ele diz para a gente não parecer em jejum triste, acabado, como se estivéssemos em grande penúria, porque na realidade a situação não é essa, tá? Nós estamos sendo alimentados por Deus e assim como os israelitas foram sustentados no deserto pelo maná miraculoso que descia do céu, nós somos sustentados agora pela palavra de Deus. O jejum nos ajuda a manter o equilíbrio da vida, né? Davi, ele fala num outro salmo, Salmo 35:13, humilhei-me com jejum. Isso não é para representar um excesso de disciplina, né? Uma coisa horrorosa, humilhei-me com jejuns, mas é o benefício da liberdade que a disciplina me dá, de ser confrontado com os pecados que há no meu coração, de lidar com as reações, né, não tão boas assim, que se eu estivesse comendo não teria aquela reação, mas como eu não estou, então ela aparece em mim. E jejuar é bom demais. E aí, pra gente finalizar, pra gente já ir pro final desse vídeo, nós temos aqui a prática do jejum. Hoje a gente tem uma larga quantidade de pessoas que jejuam, principalmente mulheres, quando elas querem emagrecer, né? Mas eu ainda não estou falando desse jejum. Ah, gente, eu fiz jejum para emagrecer. Ele emagrece, Thaís? Emagrece. Ele é benéfico, não te fez mal? Não, ele não me fez mal em nenhum momento. Ele só me trouxe benefícios. Ele trouxe uma pele mais limpa, sem manchas. Ele trouxe uma oxigenação muito melhor, o ato de respirar muito mais forte, muito mais saudável. Ele trouxe clareza mental, ele trouxe uma clareza mental absurda, né? Eu acho que é por isso que os monges que tanto jejuam, quando eles vão falar, eles falam com tamanha clareza, eles têm um assunto direto, eles são muito claros no que falam, porque o jejum tem esse benefício, né? A gente tem uma sensação de estar limpa gigante, uma sensação do corpo estar limpo, livre de toda toxina, estar purificado. Eu fiz jejum onde eu só bebia água e chás. E foi muito, muito, muito bom. Quando você escolher praticar a disciplina do jejum, entendendo, estabelecido no seu coração que isso é adoração a Deus, é importante que você note algumas coisas. Em primeiro lugar, você vai continuar seguindo com as suas obrigações comuns do dia a dia, né? Você não vai assim, hoje eu vou jejuar, então hoje eu não vou trabalhar. Hoje eu vou jejuar, então eu não vou ao culto. Não, é vida que segue. Mas você vai experimentar renovação enquanto executa cada tarefa. Cada tarefa que você for exercer, você vai fazer como se fizesse ao Senhor. Como você vai trabalhar, você vai estudar, você vai pegar o trem, você vai andar de metrô, você vai pegar o ônibus, ou você vai chamar o Uber, ou você vai caminhar, você vai fazer alguma coisa, tudo que você for fazer. Você vai executar cada tarefa como se fosse um ministério para o Senhor. Você vai experimentar a renovação enquanto você executa essa tarefa. E não importa quão terrena seja essa atividade. Então, não é só quando você está lá na igreja, é fora de lá também.
E cultive uma receptividade dócil aos sopros divinos, né? Deus fala com o homem nos dias de hoje? Fala. Como ele fala? De diversas maneiras, não é? Comigo, ele fala de diversas maneiras. E ainda com você, ele pode usar outras ferramentas para falar, para comunicar. Então, esteja atenta para a maneira como Deus vai falar com você, a maneira que você entende que Deus está falando com você. Esteja aberta, esteja receptiva docilmente para a voz do Senhor, para entender as instruções do Senhor. E quando você for interromper o seu jejum, existem aqui alguns cuidados, né? Quando eu vou começar um jejum amanhã, o que eu faço hoje? Eu não posso comer como eu como normalmente, tá, gente? Se eu comi tudo que eu como no dia de hoje e amanhã eu tentar fazer um jejum, não vai dar certo. Eu não vou conseguir. Porque o meu organismo, ele não foi preparado. Então existe um preparo para jejuar. Para você não passar mal, para você não ter tontura, para você não desmaiar, para sua pressão não cair abruptamente. Então, quando eu decido que tal data eu vou fazer um jejum, no dia anterior ou até 2 dias anteriores, você já vai diminuindo a quantidade de coisas que você come. Você vai alterando os alimentos que você come. Você vai já mudando para uma dieta leve, uma dieta assim mais de vegetais, uma dieta mais de purê, uma dieta assim que não vai pesar no seu estômago, mas que também vai fazer com que seu intestino funcione, com que seu intestino se limpe, tá certo? Vai ingerir mais líquido do que o seu normal, para que no dia do jejum o seu corpo não sofra tanto. Poxa vida, ontem ela me deu uma feijoada, ontem ela comeu tanta carne e hoje não tem nada disso, tá certo? Fez o seu jejum, bebeu água durante todo o tempo do jejum ou tomou chás durante todo o tempo no jejum. Chás que eu estou falando aqui é chás sem açúcar, tá certo, gente? Chás sem açúcar. E quem não quiser beber água pura, porque tem gente que fala que enjoa com o gosto da água, espreme limão nessa água para não sentir esse mal-estar. Terminei meu jejum. Quando você terminar esse período de jejum, você também não pode comer uma feijoada. Você não pode comer um pratão de arroz, feijão e carne. Você vai fazer a mesma dieta lá do pré. Você vai começar com mais pastoso, com mais purê, um caldo, com frutas. Você também não vai para feijoada. E depois que você vai voltando ao seu normal. Porque o nosso organismo, quando a gente come, vários órgãos participam desse processo de digestão. Vários. Desde a boca até lá na eliminação anal, todos os órgãos participam desse momento de digerir o alimento. Então, eu não posso ter tido uma pausa, não ter comido naquele dia, e tão de repente já colocar uma refeição tão pesada. É só você reparar em algum momento que você tenha ficado no hospital internado, quando você ficou em jejum prolongado, seja para um exame, ou seja para uma investigação, ou para a cirurgia, até o pós-cirúrgico, quando vem para você a refeição, ela não vem uma refeição comum, né, gente? Existem pacientes que fazem cirurgia, principalmente estômago, intestino ou colo do útero. Quando vem do centro cirúrgico, eles vão passar dias com uma dieta totalmente diferenciada. Às vezes só uma dieta líquida, que é água, chá e gelatina. Às vezes só uma dieta pastosa, que é onde vai vir só purês e mingaus. Então, assim, o nosso corpo ele vai se adaptando à volta do alimento. Tá certo, gente? Então, esses são os cuidados que a gente precisa ter quando a gente decide aproveitar a liberdade da disciplina do jejum. O jejum pode romper limites na esfera espiritual, algo que jamais aconteceria por outro caminho. É o meio da graça e da bênção de Deus que não devemos continuar negligenciando. E eu quero ler para vocês uma frase do John Wesley. Ele declara da seguinte maneira: não foi por mera iluminação da razão que o povo de Deus tem sido, em todas as épocas, orientado a usar o jejum como um meio. Mas o povo foi instruído pelo próprio Deus, por revelações claras e notórias de sua vontade. Bem, quaisquer que fossem os motivos para reavivar os antigos, no desempenho zeloso e constante de suas atribuições,
eles ainda têm a mesma força para nos reavivar. Por isso, eu encerro esse vídeo dizendo: chegou a hora de todos os que ouvem a voz de Cristo obedecer. Um abraço e até a próxima.